Sejam bem-vindos a mais um Estúdio Sinduscom. Sou Eric Takada, vice-presidente de negócios do Sinduscom Paraná. Antes de entrar no tema, eu vou agradecer os patrocinadores, a FESA Group e a CUB, que patrocinaram e fizeram viabilizar esse podcast. Pessoal, hoje a gente vai falar de velocidade e industrialização na construção civil. Já comecei provocando aqui o nosso convidado, né? Então, nesse contexto, a gente convidou hoje o Rodrigo Brandão, que é gerente de marketing e e-commerce da Spacemart, uma empresa especializada em light steel frame. Falando um pouquinho aqui do Rodrigo, ele tem mais de 10 anos de experiência em growth, tecnologia e negócio com atuação em indústria, varejo e inovação. Hoje ele lidera a operação digital da Spacemart, conectando marketing, vendas e tecnologia com foco direto em performance e crescimento, além de estar à frente de iniciativas que aproximam o mundo digital da construção civil. Bonito, né? Obrigado, Rodrigo, pela presença. Prazer, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos poder falar bastante aqui hoje sobre inovação, tecnologia e como a construção civil está evoluindo, industrializando e ganhando escala aí com sistemas inteligentes. Que legal. Está aqui também comigo, como co-host, o Fábio Jamundo. Fábio é meu amigo e vice-presidente comigo no Sinduscom, na área de inovação, além de ser proprietário da Prime 3, uma consultora de bastante volume aqui em Curitiba. Obrigado, Fábio, pela presença. Eu que agradeço. Vamos começar do básico, Rodrigo. Queria que você contasse um pouquinho aí para nossa audiência o que é o tal do Light Steel Frame. Boa pergunta. Primeiro, né, acho que eu que vou aprender bastante hoje com esses dois especialistas aqui. Mas o Light Steel Frame ele é um sistema construtivo industrializado que utiliza o aço galvanizado como estrutura e alguns sistemas de plaqueamento para fazer os fechamentos e as paredes internas e externas. Então, é um sistema construtivo, como eu comentei, né, industrializado, que hoje a maioria dos países desenvolvidos já optam por esse sistema construtivo. E aqui no Brasil a gente tem informações aí que esse sistema já existe há cerca de 20 anos, mais ou menos. É legal comentar que hoje no Brasil é um sistema normatizado também, então existe uma ABNT que regulamenta o sistema construtivo Light Steel Frame. E falando de forma didática, então, né, nós temos o aço como estrutura de uma edificação, pode ser ela uma edificação residencial, comercial, os plaqueamentos para as paredes externas e internas e a utilização de lãs isolantes no recheio dessas paredes. Então, de forma didática, isso é o Light Steel Frame. Estrutura metálica com painel, é isso. Exatamente. Plaqueamento, né? Legal. É isso aí, exatamente. E sabe, Rodrigo, esse é um assunto que a gente fala muito no Sinduscom, não especificamente do Light Steel Frame, mas especialmente da industrialização, né? Sim. Porque a gente percebe uma evolução evidente do mercado, onde a gente não olha mais só o custo direto, que a gente costuma dizer, né, Fábio? Sim. A gente hoje olha muito o custo indireto, o custo do dinheiro, o custo do capital, né? Sim. O ônus que uma obra mais longa te gera num canteiro, etc. Então, eu vou abrir aqui para o Fábio também bater esse papo com a gente, Fábio. E eu acho que assim, né? A gente não consegue enxergar hoje mais a construção civil da maneira que a gente fazia 20, 30 anos atrás, né? Acho que primeiro porque tem uma escalada do custo da mão de obra e segundo porque a gente precisa criar atratividade também para a mão de obra vir trabalhar com a gente e tirar um pouco dessa mão de obra que a gente dizia que era mais artesanal lá atrás, né? Sim, sem dúvida. Enfim, é um tema, né? Quem me conhece sabe, né? Assim, é um tema que me motiva demais, né? Falar, né? Do Light Steel Frame, não só, né? Do Light Steel Frame, mas de tudo, de todo o sistema que promove, né? Para a construção civil a racionalização construtiva, a produtividade da mão de obra, a industrialização, né? Justamente porque além, né, de todo o benefício técnico, a gente vai trazer, né, vai agregar né, como norte aí resolver grande parte dessa falta de mão de obra, né? Porque o custo da mão de obra está aumentando porque ela está cada vez mais escassa. E a gente realmente hoje a gente ainda, né, a maioria, né, das obras ainda são executadas como, né, na era, né, a alvenaria foi criada em 8000 a.C., né, o tijolo, né, foi criado na Mesopotâmia, né, então A era até dos hoje, medievais. então mudaram-se alguns materiais, né, mas a forma de executar é a mesma, né, e realmente, para a gente atrair a mão de obra com sistemas industrializados, a gente tem que, né, deixar o artesanato de lado e promover a montagem, né, classificar
né, o montador na construção civil para ganhar produtividade, né, ganhar em escala e conseguir entregar, né, a grande demanda que o mercado tem para fazer, né? Fábio, a gente está falando de parar de empilhar tijolo e produzir uma linha de produção, Exatamente. né? Acho que é isso, né? É isso. Ô, Rodrigo, e como que você vê, você que está à frente aí, né, de uma empresa que hoje tem sua relevância no Light Steel Frame, como que você vê o nosso momento do mercado brasileiro? Você acha que a gente ainda está ali a gente é o early adopter, né? Ou a gente já está numa curva de maturidade dessa industrialização? Não, boa pergunta. Eu vejo que hoje o Brasil ele ainda caminha a curtos passos, né, na industrialização. E nós acreditamos que o Light Steel Frame ele consegue trazer isso para o canteiro de obra. Sabe como? Através do Kit Smart Frame. O Kit Smart Frame é uma forma que a gente trata hoje, que é basicamente a formação de perfis engenheirados. Então, quando a gente fala hoje das construtoras no Brasil, nós temos cerca de 92% das construtoras no Brasil com menos de 20 funcionários. O que significa isso? Esse cara não consegue industrializar. E hoje, se essa construtora se conecta com uma empresa no perfil da Espaço Smart, a gente consegue... o termo que a gente usa é democratizar a industrialização. Porque quando a gente fala da industrialização, muitas pessoas pensam no canteiro off-site, né? Robotizado. Exatamente, o canteiro off-site robotizado. E na nossa visão, a realidade é que isso hoje não é democratizado. A gente tem alguns casos específicos, você pega empresas lá, por exemplo, Tec Verde, alguns cases bem legais de edificações, que o cara chega já painelizado, né? Faz tudo off-site, chega na obra e monta tudo em 1-2 dias. Mas na nossa visão, esse tipo de industrialização off-site hoje ela não é escalável e ela não é acessível para 92% das construtoras do Brasil, que são construtoras que têm menos de 20 funcionários. Então, explicando aqui de forma um pouco mais didática, a gente entendeu que a forma de levar a industrialização em escala para o Brasil foi através do que eu comentei, né, do Kit Smart Frame, que ele basicamente se trata do quê? De um conjunto de componentes e perfis engenheirados que são montados em obra. Só que é muito comum aqui na cultura do brasileiro o cara falar de industrialização e pensar no off-site, literalmente. Mas a gente acredita que hoje aqui no Brasil, para você levar de fato a industrialização para o canteiro de obra, não é off-site, é on-site, porém com a montagem de componentes inteligentes que foram industrializados, no nosso caso, por nós, só que não é o máximo da industrialização, porque o máximo da industrialização é a painelização off-site. Só que essa painelização off-site ela só é possível ser realizada na praça. Então você tem construtoras locais específicas que fazem esse off-site, o que para nós é muito legal, né? Que inclusive são nossos clientes, nossos parceiros. Então, tentando responder a tua pergunta, né? A gente estudando o mercado brasileiro, a realidade logística brasileira, que esse é um grande entrave para a painelização e o off-site, pensando em escala, nós desenvolvemos uma metodologia de industrialização, que é o Kit Smart Frame, que é um fardo de perfis engenheirados que são montados como um Lego na obra, e junto com isso uma entrega de vários conjuntos e componentes de paredes externas, internas, telhado, forro, laje e piso, e a montagem acontece on-site. Então é interessante que em muitos painéis que a gente vai, né, o pessoal fala, não, mas industrialização é o off-site. Só que na nossa visão, não. A gente acredita que, claro, que sim, o off-site também é industrialização, mas quando você pensa em larga escala, em Brasil, em desafios que o país tem hoje, tanto em, como vocês falaram, da mão de obra. Hoje não tem um pedreiro com menos de 40 anos, né? Então não existe o cara técnico no canteiro de obra, assim, no sentido de montagem, né, da mão de obra. Então, a gente acredita que no Brasil a gente está caminhando a curtos passos, mas já existe essa metodologia hoje no Brasil que permite, como eu comentei, que 92% das construtoras consigam executar uma obra industrializada. Não sei se faz sentido, eu queria ouvir a tua opinião também, Fábio, sobre essa visão, que é um tema bem interessante que eu gosto de discutir. Sem dúvida, assim. eu falo muito, né? Assim, por isso que quando eu comento sobre o tema,
eu falo muito sobre racionalização e sobre industrialização, né? Acho que nós, né, brasileiros ou latinos, enfim, às vezes a gente tem muita vontade de implantar alguma coisa e na ânsia de querer implantar, a gente já quer sair de 0 a 100 em 2, 3 segundos. E quando não dá certo, a gente coloca o sistema como algo não legal e desiste rapidamente daquilo, né? Então, assim, falar numa panelização é sensacional e acho que a gente vai chegar lá. Mas se eu, né, sair da alvenaria e usar a componentização e usar, né, fazer a montagem em campo, que já vai me reduzir 70% do tempo e zero água, já é um avanço absurdo para a construção. Então eu não preciso, assim, né, se eu fizer, por exemplo, uma obra 100% metálica, ela é milimétrica a precisão. Sim. Se eu fizer de concreto, a gente já entra na casa dos centímetros, né? Então, se eu vou panelizar, isso pode me prejudicar. Então, é mais difícil dar certo no momento atual da construção, né? Mas se a gente realmente olhar, né, para você falou da democratização. Eu lembro quando, né, o CAD, agora o Marcelo, né, deu esse desafio da vice-presidente de inovação, vice-presidência de inovação. Um dos, né, dos objetivos da atuação foi realmente democratizar qualquer sistema construtivo que promovesse a racionalização para os nossos associados, né? Porque muitos deles acham que a racionalização, que a industrialização é algo assim muito longe de atingir, a não ser que você tenha muito recurso financeiro estando dentro de uma construtora incorporadora muito capitalizada. E não é, né? Digo assim, racionalização é qualquer sistema que você implanta que você consegue ganhar velocidade ou eficiência em um determinado processo. Né? E aí você vai passo a passo, né, angariando e conquistando, né, eficiência de prazo, que consequentemente vai trazer eficiência de custo, que vai tirando mão de obra. Né? Então eu tenho, né, levado muito essa bandeira da racionalização, buscando ao final a industrialização. Mas eu concordo 100%. E só um complemento para deixar claro também, né, que é importante, é que quando a gente fala do mercado e da cadeia da construção civil como um todo, a Espaço Smart hoje, como faz parte da cadeia fabril, distribuição e varejo, para nós o melhor modelo de industrialização é esse, né? Com certeza para uma construtora local que atende ao seu estado, a sua região, o off-site é muito importante e bem-vindo e uma ótima escolha, né? Só para deixar claro que a nossa opinião, que eu não quero dizer que não, o off-site é ruim, não, bem pelo contrário, ele é legal, ele só não é muito escalável hoje no cenário atual e nós, como a nossa posição hoje dentro dessa cadeia de distribuição e fabril, não faz sentido para nós hoje, mas a gente também olha, né? Tem várias iniciativas de industrializar ainda mais, de painelizar no futuro, com certeza é algo que a gente está olhando sempre e que a gente acredita bastante. E claro, assim, também depende muito também do mercado que você atua, do canteiro que você tem, né? Então, por exemplo, né, hoje eu atuo, né, a minha construtora hoje atua Curitiba, região metropolitana, litoral norte de Santa Catarina. Pô, nós temos obras em Itapema, temos obras em Balneário, tem muito canteiro que você não consegue chegar com um caminhão, com os painéis, com o içamento, você vai ter que distribuir os componentes e fazer as montagens em loco, né? Exatamente. Mas você muda, assim, né? O nível da mão de obra é diferente, as precisões são diferentes, né? A previsibilidade é outra, né? Então, assim, hoje, né, a gente ainda faz... No começo, os incorporadores, construtores ainda não faziam muito aquela conta de engenharia, né? Sim. Vamos falar drywall, né? A alvenaria é mais barata que o drywall, então faz alvenaria. Custo direto. Né? Direto, né? E não assim, então, hoje em dia, a gente já leva em consideração muitas coisas, principalmente o foco da disponibilidade de mão de obra. Sim. E aí você realmente consegue, né, fomentar e promover o quão, né, os benefícios que existem nesses sistemas, né? De mão de obra, de carga em estrutura, de conforto térmico e acústico, e por aí vai, né? Nós estamos falando de Glass Steel Frame, mas poderia estar falando aqui de sistemas de chicote elétrico e kits industrializados de instalações de hidráulica, né? Mas a quantidade de gente que você tira, né? Perfeito. Por exemplo, você comentou, né, da Tec Verde, de outras consultoras, enfim, outras empresas que são referência. Eu fui recentemente visitar uma delas e na linha de montagens de chicotes elétricos, por exemplo, eram só mulheres trabalhando, né? Elas são mais caprichosas, né? São muito mais cuidadosas, né? E hoje, quando você fala, né, da falta de mão de obra na construção civil, se você não considerar a mulher nessa mão de obra, você já tira mais de 50% da possibilidade do público que pode trabalhar em obra. Então, por que não industrializar, nem que seja no próprio canteiro, e trazer, né, mulheres para um canteiro bem feito, com banheiro exclusivo, né, com alto nível de respeito, que hoje já tem, né, nos canteiros de obra, enfim. Então, isso vai atrair outro tipo de mão de obra. E a construção civil paga-se muito bem. Né, que também é aquela... Né, também é aquela, né, às vezes uma bandeira nossa aqui, né, Fábio? E às vezes a gente fala muito aquele negócio, não, porque
a construção civil está perdendo vaga para o Uber. Realmente, alguns vão. Mas o Uber vai lá, ele vai ganhar seus 4 mil, 5 mil e acabou por ali. Né? Um mestre de obras vai chegar a 15, 20 mil reais. Né? Quer dizer, ele tem uma carreira de crescimento na construção que vai remunerar muito bem, né, o profissional. Rodrigo, isso é um ponto legal. Não é nem nosso mote hoje, mas vale a pena a gente citar para ficar registrado, porque é uma bandeira que o Sinduscom levanta. A construção civil tem plano de carreira. Sim. Você entra sabendo sabendo que você pode crescer, né? Para onde o motorista de Uber vai? Cara, ele vai até ele cansar, né? Ou ele vai até ele não ter mais saúde para fazer o Uber, né? Sim. Aqui não, aqui a gente... E olha só, dentro do nosso ali ambiente do Sinduscom Seconce, a gente oferece curso, a gente oferece treinamento, a gente oferece todo um hall de possibilidades para proporcionar esse crescimento. Mas vamos voltar ao nosso tema aqui, porque o tempo é curto e tem muita coisa para a gente falar. A gente vai aprofundando, né, Fábio? Cara, acho que você falou um negócio muito legal, Fábio. O Rodrigo também contribuiu com isso. E assim, a gente vai bater quase que numa obrigatoriedade de entrar na industrialização, né? Primeiro pela falta de mão de obra e segundo pelo custo dela. A gente quanto mais o país vai ficando rico, mais vai ficando difícil de você ter ali operário efetivamente na produção, sabe? E a gente já viu esse movimento claramente nas empresas do padrão econômico. Foi todo mundo para a parede de concreto, né? Fomos quase que obrigados a irem por ser um sistema construtivo mais rápido e mais enxuto, né? E que depende menos de mão de obra. Então ele vem a corroborar toda essa nossa tese, sabe, de industrialização. Mas, Rodrigo, eu vou perguntar diretamente para você. O Light Steel Frame hoje, ele ainda está mais viável para as obras de maior valor agregado? Boa, essa pergunta acho que a gente recebe todos os dias, né? Milhares de consumidores questionando sobre isso. Mas sendo bem direto e objetivo, hoje a gente já tem várias iniciativas de casas, Minha Casa Minha Vida, de projetos sendo executados em Light Steel Frame. O que acontece por padrão é que quando a gente fala assim, né, dos sistemas do Light Steel Frame, dos sistemas de paredes propriamente dito, o sistema mais básico que nós temos, né, dentro da norma, é um sistema já superior ao sistema entregue hoje numa Minha Casa Minha Vida. Então, o primeiro ponto é que sim, é um produto diferente, né? Então, a gente hoje não paga a mesma coisa num carro popular de um carro de uma BMW, né? Mas o produto é diferente. Mas, sendo bem direto e objetivo, hoje já tem alguns projetos sendo viabilizados em Light Steel Frame. Eu já tenho conhecimento de projetos aí com 1000 casas em Light Steel Frame, Minha Casa Minha Vida, que estão tendo bastante sucesso. Eu estava esses dias com um pessoal lá do Nordeste e eles falando um pouco sobre Minha Casa Minha Vida, né? Eu achei um case bem interessante. Que é o que vocês estão falando da mão de obra, né? Que é muito óbvio, e do custo direto e do custo indireto. Que é o quê? Quando você fala do Minha Casa Minha Vida, qual que é a especificação comum que você tem de piso nessa casa? Fábio, cerâmica. Qual que é? Piso cerâmico. Uhum. E o que está acontecendo lá em alguns empreendimentos lá no Nordeste, Minha Casa Minha Vida, que é o quê? A mão de obra da cerâmica está tão escassa que o custo está tão alto que o pessoal está começando a especificar piso vinílico. Que o piso vinílico ele é mais caro do que a cerâmica, só que quando você soma a mão de obra do piso vinílico com o valor do material, produto mais mão de obra, tá saindo na equação interessante. E sem contar que é uma montagem a seco. Isso, né? Exatamente. Então, quando a gente fala da industrialização, da construção a seco, da construção sustentável, essa escolha não deixa de ser uma escolha na nossa metodologia, uma escolha inteligente. Então, você está olhando para a operação como um todo, você não está olhando ao custo do material, não, a cerâmica é mais cara, vou escolher cerâmica. Então, é um exemplo também de um insumo, de um produto que segue a mesma lógica do Light Steel Frame, que às vezes, se você olhar no detalhe do papel, do orçamento, o preço do metro quadrado inicial do Light Steel Frame, às vezes ainda é mais caro para Minha Casa Minha Vida, e muitas vezes o incorporador, o empreendedor, o tomador de decisão daquele empreendimento decide seguir uma outra jornada através dos sistemas convencionais,
Mas o normal é que no final da obra ele descubra que a opção do Light Steel Frame teria sido mais interessante. Porque a gente sabe que a construção convencional tem aí um gap, né, de entre 20% e 30% de imprevisibilidade orçamentária. Exatamente. Então... Assim, até puxando esse gancho, Eric, não sei se eu vou estar atropelando aqui. Não, vai lá, Fábio. Mas assim, de vez em quando eu faço, às vezes, algumas palestras, enfim, falando um pouquinho sobre o assunto de racionalização. E eu apresento alguns sistemas racionalizados e no final, né, eu faço uma brincadeira onde eu trago 2 viabilidades, né? Então eu coloco, né, o Eric é expert, né, em viabilidades em incorporação imobiliária, eu deixo todos os indicadores com foco na incorporação igual. Então preço de terreno, preço do apartamento, eu coloco a mesma coisa. Sim. E o que eu mudo? Na simulação racionalizado, eu tiro, então essa obra padrão convencional eu considero com 36 meses, é um custo de R$ 3.500 o metro quadrado, tá? Eu faço uma brincadeira onde eu tiro 6 meses de obra e aumento o custo de 5% a 7%. Então, quer dizer, o custo, eu reduzo o custo fixo e ainda assim aumento. Então, nominalmente, o valor ainda é maior do que eu estou aumentando, porque a gente sabe que o sistema industrializado, racionalizado, ele tem um custo maior, mas eu tenho um benefício. Nessa comparação, eu trago para mostrar que qualquer indicador de margem AVP, de TIR, ele se mantém exatamente o mesmo. Pô, mas por que ele faria se é o mesmo? É pela certeza que eu vou cumprir com 30 contra a total incerteza que eu vou fazer em 36. Porque no 36 eu dependo de muito mais mão de obra do que eu dependo no 30. O 36, a minha imprecisão geométrica, consumo, o que eu tenho de sistema molhado é muito maior do que no 30. Então a gente mantém margem tirando 6 meses. Sim. Num país que tem a taxa de juros, faz todo sentido entregar 6 meses antes no repasse? O custo do dinheiro é muito alto para nós, né, Fábio? Né? Exatamente. E complementando essa resposta também, é legal deixar claro, né, também que hoje nós nos posicionamos e acreditamos muito na viabilidade de empreendimentos de alto valor agregado, de casa médio e alto padrão. Sim, é muito mais fácil de viabilizar. Há um tempo atrás, realmente, o Minha Casa Minha Vida era um escopo de empreendimento que a gente já era mais, não, é difícil de viabilizar, mas hoje a gente já vê alguns projetos sendo viabilizados em Light Steel Frame. Então, está acontecendo e vou pegar seu gancho, legal. Rodrigo. Vou pegar seu gancho. Eu sei que vocês fizeram uma parceria grande aqui em Curitiba, né? Inclusive é com um associado nosso. Não sei o número exatamente. Não sei se você pode revelar isso, né? Mas eu até queria saber o tamanho desse empreendimento, o número de casas, quantos metros quadrados vocês estão fazendo lá. Legal, a gente tem, na verdade, várias operações aqui em Curitiba e uma delas que chama bastante atenção, que é essa que você está comentando, ela é uma incorporação de 37 casas de mais ou menos 250 metros quadrados. Além das áreas comuns dessa desse condomínio, então, né? Desse empreendimento. Em Light Steel Frame. 100% em Light Steel Frame. E o que é o legal desse caso? Que a gente consegue trabalhar hoje nesses empreendimentos mais elaborados em toda a jornada do cliente. Então, lá no começo, quando o cliente tinha um projeto arquitetônico, a gente trabalhou em pequenas alterações em especificidades do projeto, e sem mudar o partido arquitetônico, obviamente, para viabilizar e trazer o quê? Redução de valor de obra. Eficiência. Então, o diferencial da Espaço Smart é que a gente tem o olhar de arquitetura, só que é um olhar de arquitetura pensando em obra e não pensando somente em arquitetura, né? Então, a gente recebeu esse projeto arquitetônico do cliente, fez pequenas mudanças, desenhamos 3 fachadas diferentes, porque ele não queria todas as casas iguais. São casas que cabem certinho lá nos terrenos, né? E aí, dentro dessas alterações, se eu não me engano, até foram 5 modelos, ou 3, não lembro exatamente agora, modelos de fachadas diferentes. E são 38 casas. E o legal é que você vai visitar lá esse empreendimento, ele é literalmente uma linha de produção. Então, enquanto tem algumas casas lá no radier, já tem outras na painelização, sim, outras nas vedações externas, internas, cobertura,
Então a mão de obra vai passando, é a mesma mão de obra, né? O cara que faz o radier vai fazendo, daí já vem... É um Lean Construction. Exatamente. Assim, sabe que eu conversei com esse nosso amigo, né, incorporador, que está fazendo esse condomínio, e ele está super entusiasmado, né, com o negócio, né? Ele comenta, poxa, eu posterguei muito o custo da execução das casas, eu investi em toda a infra antes, enfim... Ele sempre fala, sabe quantas caçambas de entulho já saíram até hoje? É mínimo, assim, sabe? Sim. É só isso, né? Porque realmente, né? A montagem é música, né? É montagem, ouvidos, né, Fábio? Né? Exatamente. Não é artesanato, é montagem, né? Exatamente. E me diga uma coisa, acho que a pergunta mais crítica desse case é, qual é o prazo, Rodrigo? Legal, boa. E só finalizando o raciocínio, né, que vai responder essa tua pergunta do prazo, né? Que é o que eu comentei, que a gente ajudou na especificidade do projeto arquitetônico para trazer mais viabilidade de obra. Nós também conseguimos fazer o quê? Trabalhar em todo o estudo de viabilidade econômica, como vocês comentaram, né, Eric? Você é um especialista em viabilidade aí, então a gente faz esse trabalho econômico também para viabilizar essa operação. Nesse caso, a gente também fez a educação da mão de obra do cliente. Então, a gente conectou, plugou os especialistas corretos, também teve treinamento para o time desse parceiro. Então, a gente trabalhou em toda a jornada. Lá no projeto arquitetônico, na parte de engenharia de projetos, a gente se conectou com o time de engenharia desse parceiro, com a nossa engenharia, para como que a gente vai compatibilizar projeto estrutural com elétrico, com hidráulico, para evitar qualquer tipo de patologia no canteiro. Depois disso, toda a parte da mão de obra e depois com o fornecimento dos materiais e depois disso com assistência técnica em loco, olhando e verificando e acompanhando. E depois disso com o nosso time aí também acompanhando e gravando, né, todo o passo a passo de obra para a gente ter todas essas provas, né, mostrando esse passo a passo. E a tua pergunta foi? Prazo. O prazo. Então, pela última informação que eu tive... esse cliente, se eu não me engano, ele antecipou o empreendimento se eu não me engano, foram 2 anos que ele conseguiu antecipar o lançamento. Eu vi que já venderam quase todas as casas, então não teve a restrição, né? Que muita gente, sei que você já deve perguntar aí, né? Mas é restrição, é objeção, mas ele conseguiu vender. E como vocês comentaram, a gente já está também estudando para esse mesmo cliente uma operação de fachada predial. Então, ele está fazendo um prédio agora, não sei te precisar agora quantos andares, mas são 2 torres de... São 6 andares. São 2 torres. 6 ou 8. Pode ser. E a gente está já em parte de conversas aí mais aprofundadas para fornecer toda a fachada do prédio. Então, é o mesmo sistema que a gente trabalha no residencial, que é uma vedação ali em glass rock, a gente consegue trazer essa mesma fachada para o prédio. Então, ele vem com o sistema estrutural dele e a gente vem com os fechamentos em light steel frame e sistemas de vedações. Ô, Rodrigo, você antecipou aí uma pergunta minha, porque eu sei que o Fábio está executando um prédio que a fachada é em light steel frame, né? Olá, a gente aproveitou para fazer um pouquinho a venda desse case, Fábio. Assim, não chegamos ainda na etapa, né, da fachada. Na verdade, esse empreendimento ele postergou um pouquinho o início, mas é um empreendimento em Porto Belo, né, de um cliente nosso que já está indo para outros empreendimentos também com o light steel frame. E o que é muito bacana, né? Nós temos um empreendimento grande, né, em Itapema, deve dar uns 160 mil metros quadrados de área construída. Bem grande. Nós começamos só a primeira fase, onde a fachada é toda em alvenaria e por dentro 100% drywall. E o cliente olhando, né, as nossas dificuldades, mesmo sendo alvenaria racionalizada, tudo isso, né, a fase 2, a gente já virou a chavinha e já está fazendo os projetos já para sair light steel frame. A fase 2, né, a fase 1 tem 42 mil metros, a fase 2 tem 76 mil metros de área construída. Bem então grande a obra. Já deve virar para light steel frame na fachada, né? Então, assim, e depende também muito do mercado, né? É claro que o mercado, né, de alto padrão, ele consegue viabilizar, né, um pouco melhor. E também tem, né, dependendo da praça, às vezes você não tem aquela questão do financiamento bancário, enfim, às vezes você depende muito da carteira do cliente,
onde você antecipar muito uma obra não é muito vantagem para o incorporador. Então, nosso país ainda tem essa questão da tal da poupança ou da tal do prazo que você tem que dar para o pagamento. Perfeito. Isso ainda é um detrator de alguns sistemas racionalizados, industrializados, né? E eu sempre brinco, poxa, então, já que temos esse problema, posterga um pouco o início, né? Posterga um pouco o início, capta antes, diminui a exposição e depois a gente executa algo mais racional, né? Você sabe, quando o Rodrigo estava falando das dificuldades, né? Eu pensei aqui na logística, pensei na dificuldade legal, né? Porque você vai de um município vizinho do outro, às vezes você não consegue usar a mesma tipologia, porque a prefeitura te faz exigências diferentes. E você falou uma terceira, né, Fábio? Que é a própria questão cultural de como o cliente paga o apartamento. Bom, tá chegando ao fim, gente. Dava pra gente falar mais 2 horas aqui. Dava mesmo. Mas deixa eu fazer uma pergunta, que essa eu não posso passar, né? Quando a gente fala em sistema racionalizado, em trazer inovação, e o Fábio tá à frente de inovação lá no Sinduscom, a gente percebe que existe ainda muita resistência, né? Especialmente do cliente final. A gente falou aqui, a parede de concreto, muita gente não gosta, né? Vou falar de um sistema que está aqui no Brasil há décadas. O próprio drywall, né? O próprio gesso acartonado, tem gente que ainda reclama. O Fábio trabalhou numa consultora grande aqui, fez muito drywall, e a gente sabe que tem cliente do alto padrão que reclama disso, né? Rodrigo, como é que você vê essa quebra desse paradigma aí com o Light Steel Frame? Existiu, não existiu? Foi fácil, foi simples? Não existe e sempre vai existir, né? A gente acredita que está muito relacionado à educação. Então, hoje, basicamente, a gente tem algumas linhas, né? Primeiro, a criação de conteúdo através de redes sociais para consumidor final. Segundo, o nosso treinamento, que é pensado em construtoras. E terceiro, o que a gente chama de academia smart, que é pensado no montador. Então, o jeito é educar. Então, a gente tem cursos, treinamentos, feiras, eventos, sempre pensando em trazer o conhecimento. Que depois que a pessoa tem o conhecimento, ela tende a aderir ao sistema. Sim. Então, a gente acredita que normalmente essas objeções acontecem por falta de conhecimento. Então, as nossas lojas são todas pensadas em pontos de experiência, com vendedores capacitados para educar aquela praça. Todos os treinamentos que a gente faz, tem treinamento específico para arquiteto, para construtora, para engenheiro, para executor. E o consumidor final? Hoje o consumidor final ele é impactado por influenciador, né? Então todo mundo está navegando na palma do celular aí. Então a gente tem uma aposta muito grande em influenciadores também. Mas a gente acredita muito na educação também da construtora, né? De todos os envolvidos no ecossistema da construção. E como você perguntou, cara, sempre vai existir. Então a gente sempre usa o exemplo do vegano, né? O vegano. Normalmente a churrascaria não quer impactar o vegano. E às vezes nós também, quando você fala da construção industrializada, do Light Steel Frame, hoje ela representa 1% do mercado, ela representa 1% das obras. Então, se tem um cara que está muito decidido a não ir para o industrializado, tá tudo bem, né? Tá tudo certo, talvez não seja o cliente ideal, mas a gente acredita que hoje, por conta do conhecimento estar na palma da mão de todo mundo, está acontecendo claramente uma movimentação muito grande em prol da industrialização. Além do que todo mundo já sabe, que tem uma frase que eu gosto bastante, que é: a necessidade é a mãe da inovação. Exatamente. Então, como a gente está passando por um período de necessidade de mão de obra, de necessidade de todos os problemas, né, da construção, né, imprevisibilidade orçamentária, a própria sustentabilidade, hoje é uma necessidade global, né, emissão de carbono. Então, as pessoas, as construtoras, as empresas, os arquitetos, eles estão sendo obrigados a inovar. Isso ainda mais quando você pega hoje um consumidor final que com o celular e uma breve pesquisa, ele tem um conhecimento, entre aspas, profundo sobre um sistema. Então, o construtor, o arquiteto, o engenheiro, ele está sendo obrigado a inovar. Mas isso não tira o fato de que todos os dias a gente recebe centenas de pessoas com milhares de objeções que a gente só consegue convencer
com um tour na nossa loja de 20 minutos. Cara, deixa eu te explicar como que é essa parede, ela tem mais performance, vem aqui, calma lá, não é bem assim, isso é um mito, não vai enferrujar na praia, não, ele pode pôr rede na parede, um soco, tua casa não vai voar com o vento, então é só com educação mesmo, a gente tem uma linha clara de educação para cada perfil de cliente. Você fala assim, esse cliente que às vezes tem objeção no alto padrão, é aquele que viaja todos os anos, né, algumas vezes, e para onde ele vai, ele está sempre utilizando residências, hotéis em drywall e light steel frame, né? E assim, acho que uma coisa, né, que acho que foi um erro no mercado lá atrás, né, foi aquele mito, às vezes até esconder que algum empreendimento seria feito em drywall ou light steel frame. Eu acho que hoje, principalmente com normas de desempenho, com várias empresas buscando altos níveis de certificação, seja o LEED, seja o EL, principalmente quando você coloca, né, o cliente no centro e você projeta para o bem-estar dele, você tirar partido. Perfeito. E ao invés de esconder, não, você mostrar que e mostrar todos os diferenciais, né, de térmico, acústico, né, toda essa parte, assim, e realmente vender esse diferencial. Até porque se fosse pior, seria mais barato que a alvenaria, né? Então, acho que vender o diferencial é algo que vai fazer com que o mercado... Complementando, Fábio, a gente tem, né, sempre recebe uma pergunta, mas e depois que eu construir essa casa em steel frame, eu vou conseguir vender? Sabe o que a gente sempre fala? Cara, depende do corretor. Se o corretor não tiver o conhecimento necessário e não saber vender os valores agregados a essa edificação, provavelmente você não vai conseguir vender. Então você precisa ter alguém que conheça o sistema, né? É exatamente isso que você falou, né? Pessoal, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Papo muito legal. Obrigado, Fábio. Agradeço aí pelo papo. É muito conhecimento. Como eu disse, dava pra gente falar mais 2 horas aqui só desse tema. Mesmo. Tá bom, gente? Pessoal, obrigado. Todos os espectadores aí, pela presença. Estou encerrando mais um Estúdio Sinduscom. Nos sigam nas redes sociais e até o próximo.